Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora melhorou. Boa noite com pressão, né? Gente, aqui é um prazer estar aqui. Eu vou começar antes do slide. Vou dizer que um breve comentário da apresentação que foi feita aqui. Quando foi passado os salários dos profissionais de educação física aqui, hoje, na situação que eu estou, se eu estivesse sentado na cadeira assistindo, eu teria levantado e teria ido embora na mesma hora. Porque realmente, você fazer uma faculdade para chegar naquela média de salário, onde o mínimo não passa de R$2.000, realmente é complicado. Eu posso dizer a vocês que hoje vocês têm um grave problema. Ele passou aqui a quantidade de opções que vocês têm na educação física, certo? São muitas, né? Hoje, a população nunca foi tão insegura. Alguém sabe por que existe tanta insegurança? Rede social. Hã? Rede social. Talvez. Alguém se arrisca? Por que existe tanta insegurança hoje? Porque nós nunca tivemos tanta opção de escolha. Antigamente você ia assistir TV na Globo Tupi. Você ia assistir filme, aquela prateleirazinha lá na videolocadora. Hoje, qualquer coisa que você for fazer, você tem milhares de opções para escolher. E isso te deixa cada vez mais inseguro. Então, voltando à questão salarial, praticamente durante toda a minha formação, eu recebi, em média, 10 salários mínimos por mês. Durante praticamente o tempo inteiro. Hoje seria R$15.000. Como? Primeiro, alguém me conhece? Conhece nada, nem eu me conheço. Nem eu me conheço, como é que vocês me conhecem? Eu poderia me apresentar aqui com aquela apresentação que foi apresentada no início, com dezenas de cursos, dezenas de prêmios, como empresário. Poderia me apresentar também como... Volta a foto, cadê o garoto? Como esse garoto aqui. Poderia me apresentar também antes disso, como uma pessoa que sempre estudou em escola pública, que nasceu numa vila onde tinha 5 casas de parede e meia, com um tanque e um banheiro do lado de fora, para as 5 casas. Poderia me apresentar como uma pessoa que fez o seu primeiro vestibular e passou na 4ª reclassificação para uma universidade particular, para uma faculdade particular, e lá ele ficou durante apenas 6 semanas por uma única razão. A gente tem que transformar paixão em sucesso, certo? Esse é o tema? Para a gente transformar a paixão em sucesso, a primeira coisa que tem que saber é aonde a gente quer chegar. O que você quer fazer da sua vida? Se você não sabe o que você quer fazer da sua vida, no mínimo, você tem que saber o que você não quer. Esse garoto aqui, ó, quando vocês olham para ele, o que vocês veem? O que chama atenção nele? Ele tá assustado. Hã? Tá assustado, não tá? Ele tá com um olhar, ó, assustado por estar numa merda desgraçada e ter que se virar para sair daquela situação, mas o olho dele brilha. Eu tinha 12 anos nessa época aqui. Todo mês eu passava na porta da Mitoplast, uma empresa que tinha lá em Conselheiro, tinha 1000 funcionários pedindo um emprego. De tanto apurrinhar, um dia o Serginho, o chefe do RH, falou: o dia que você fizer 14 anos, a gente te dá a vaga. Eu fiz 14 anos no dia 14 de agosto, comecei a trabalhar no dia 15 de agosto. E lá fiquei durante 3 anos e meio. Recebi convite para ser secretário do principal diretor. Recebi convite para fazer um curso técnico na única escola têxtil que existia na época
em São Paulo, 2 anos, recebendo gratuitamente para depois ir recebendo pela fábrica. E por fim recebi convite para ser secretário da dona da fábrica. Disse não a todas elas. Por quê? Porque eu já sabia de antemão que eu não queria passar a minha vida inteira numa fábrica. E é bom que as atitudes que a gente toma, elas não têm reflexo só na nossa vida. Ela passa por gerações. Há 5 anos atrás, fiquei feliz da vida, meu filho passou para Direito na UF. Um mês depois de estar cursando a faculdade, eu estou vendo ele em casa, sentado na escrivaninha, estudando matemática. Falei, filho, caramba, que é isso? Você está estudando matemática e você está fazendo direito? Não, pai, é que eu decidi, no final do ano, eu vou tentar novamente o concurso para a SpaceX. Filho, você não está gostando do direito? Não, estou gostando pra caramba. Mas não é isso que eu quero para a minha vida. Pô, então é muito bacana quando você sabe que não é o que você quer para a sua vida. Então, por isso, eu passei na 4ª reclassificação para a FAUP, né? E 6 semanas depois eu saí fora. Por quê? Não era aquilo que eu queria para a minha vida. 2 anos depois, eu sou primeiro colocado dos 3.000 alunos aprovados para a Universidade Federal Rural de todos os cursos. Daí vem a primeira lição: determinação. Você tem que saber o que você quer e tem que ter determinação, senão você não vai à frente. Então esse menino aqui, ó, ele era um sonhador desde cedo. Estava lá no Morro do Rui, morando, já tinha mudado de casa, né? Já não era mais 5 de parede e meia, já era uma casa só, 2 cômodos, telha de brasilite, 6 pessoas morando dentro, em 2 cômodos, não sei como que era, mas era isso a realidade. 4 anos depois, esse garoto estava completamente arrasado. Por quê? Por bullying, adolescente é foda, né? O adolescente machuca, né? Por falarem com ele que ele era fraco, que ele não sabia se relacionar, que ele era tímido, que ele era inseguro. Pô, as pessoas podem falar o que quiserem, mas você não pode acreditar. E eu acreditei. E sofri com isso durante anos. É um trauma que você leva ao longo da sua vida inteira, e se você não se livrar dele, você vai sofrer com ele a vida inteira. Trauma não tem cura. Trauma você aprende a conviver com ele. E quando você tem um trauma, é como se tivesse um lobo dentro de você. Ele está guardadinho, ele não vai morrer nunca. Ele está ali dentro. Quando você lembrar daquela situação, ele vai te morder e você vai sair mordendo alguém que está perto de você. Mas, pode mudar, por favor. Nós estamos aqui para falar de paixão. Que é fundamental você ter paixão para conseguir sucesso, certo? Verdade? Será que só paixão basta? Hein? Que professora linda, hein? Caramba! Brincadeira! Ó, me apaixonei. Pena que é a mulher do meu amigo. Pena que é a namorada do meu amigo. O simples fato de eu ter me apaixonado por ela, garante que eu vou ter sucesso em conquistá-la? Hã? Não, né? Oh, não fala, tá pensando não, hein? Agora, como que você faz para conquistar? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. O que é empreender? Empreender nada mais é do que fazer. Existe apreender e existe empreender. Apreender é você toma o conhecimento, vem de fora para dentro. O empreender é de dentro para fora. Você toma a decisão de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, assumindo todos os riscos que isso impõe. Para chegar ao quê? Ao sucesso. Mas é outra questão, o que é sucesso? A gente tem tanta gente no sucesso que se suicida, que é infeliz,
Então também é uma outra questão de saber se a gente quer ter sucesso ou a gente quer ter felicidade. Esse é um ponto. Daí eu venho usando ali, ó, tráfego e conversão. Maluquice, né? Agora virou internet a parada ali, ó. Como que você vai transformar uma paixão e você, através daquilo ali, você empreender? A primeira coisa que você tem que fazer é atrair. É a primeira lição, atraia. Gente, isso aqui é o mapa do sucesso. Se eu quero conquistar a Fabrícia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é atrair ela para mim. Eu tenho que atrair a atenção da Fabrícia. Certo? Atrair. Agora, como que você atrai? Sendo diferente. Se você se comportar igual a todo mundo, você não vai atrair ninguém. Você vai continuar da mesma forma, no mesmo barco, sem conseguir chamar a atenção para você. Então, se você quer ser um profissional de sucesso, você tem que ter a atração das pessoas para aqui. Meu primeiro sucesso profissional foi nessa piscina aqui. Não sei se existe ainda. Uma piscininha pequenininha que era quando ainda era hotel. Quando ainda era hotel, tinha uma piscininha de 6 metros ali, nasceu a pulo n'água. Era uma final de semana, o pessoal usava como piscina coberta e durante a semana a pulo n'água fazia aulas de natação ali. As segundas-feiras estava tão quente, porque o pessoal ficava final de semana tomando cerveja dentro da piscina, né? Ó, que era difícil trabalhar. E tinha uma criança de 1 ano que só fazia aula com uma professora. Essa professora saiu de férias e a única pessoa que conseguiu dar aquela aula para a criança sem ela chorar foi eu, não sei porquê, né? Mas você começa a atrair. A Pulo n'Água saiu daqui, foi lá para em frente ao São Lucas, ficou lá durante 10 anos, praticamente implantou a natação em Friburgo, a natação nasceu aqui. Dali, a gente chegou a ter em Friburgo 200 pessoas participando de competição, 22 federados, né, com natação numa cidade de serra. Daí você começa a mostrar diferencial. Lá no século passado, aliás, no milênio passado, há 30 anos atrás, a gente fazia avaliação física na Pulo n'Água. E o aluno saía da nossa sala com um laudo de 6 páginas, computadorizado, com toda a vida de saúde dele. Avaliação aeróbica, avaliação de força, avaliação de flexibilidade, avaliação postural. Isso há 30 anos atrás. Isso é fazer diferente, isso é chamar a atenção das pessoas e por isso você transforma a paixão em sucesso. Então você atraiu as pessoas para você, você tem que se conectar. Primeira coisa, chamei a atenção, as pessoas vão se conectar com você. Nem que seja dar uma curtida na sua postagem lá, você vai fazer um trabalho lá bacana, pô, legal, gostei daquele trabalho. Ela se conectou com você, você vai fazer o quê? Você vai começar a interagir com ela. Você tem que se comunicar com ela, você tem que provar que você tem a solução para uma dor dela, para um problema que ela tem. Daí você começa a transformar a paixão em sucesso. Se relacionando com essa pessoa que você atraiu e que se conectou com você. Daí acontece o quê, Fabrícia? Acontece o primeiro encontro, Fabrícia. Agora, depois de tudo isso aí, aconteceu o primeiro encontro. Você tem que fazer o quê? Você fez a venda. Você vai entregar o produto. Tem que fazer o quê? Surpreender. Se você prometeu A, você entrega A mais B. Eu já vou estudar toda a vida da Fabrícia lá, já vou entender o que ela gosta, o que ela realmente, qual o local que ela gosta de sair, a bebida que ela gosta de beber. E tem que chegar lá com segurança. Não é você fazer uma venda e falar para a pessoa, pô, obrigado, né, por ele ter comprado o seu produto. É bater e falar, parabéns,
Você acabou de adquirir um belo produto. Então eu vou chegar lá para a Fabrícia já com aquela caixa de chocolate com pimenta que eu já vi que ela adora, para surpreender. Você tem que surpreender as pessoas que você trabalha. Você não vai entregar uma sériezinha de musculação igual a de todo mundo. Se você fizer isso, você vai ficar ganhando R$ 1.500 o resto da vida. É simples assim. Você vai continuar ganhando R$ 1.500 o resto da vida e vai desistir da profissão, porque com R$ 1.500 você não mantém as necessidades básicas de uma pessoa. E por finalizar, você vai testemunhar. Você já fez a sua primeira venda, você já surpreendeu o seu cliente, você vai testemunhar. Daí eu lembro, em dezembro de 1989, eu entro na sala dos professores do Nossa Senhora das Dores e dou de cara com uma morena linda, igual a Fabrícia assim, ó. Daí, professora nova, já me apaixonei ali, caramba, já fui para as férias, porra, doido para as férias acabar logo para poder voltar. Só que, pô, será que eu conquistei aquela pessoa? Conquistei. A gente faz 31 anos de casado no final do ano. Mas demorei 4 anos para isso. Porque a vida não é fácil. Se você quer alguma coisa, você tem que ir ali, tem que insistir, tem que ir até conseguir. Certo? Então aqui, ó. Esses 6 tópicos são os 6 tópicos das vendas online. Quem está jogando aqui para a profissão de vocês, que é o que vocês precisam fazer para transformar paixão em sucesso. Agora, para você conseguir isso, primeira coisa que você tem que ter, desejo. Você tem que ter mentalidade. Você tem que querer muito alguma coisa. E como que a gente forma a nossa mentalidade? A gente é influenciado de 3 formas. A gente é influenciado pelas pessoas mais próximas, que é a nossa família, que são os nossos amigos. Se a nossa família é toda ferrada, se eu só ando com pessoas que também não têm visão de futuro, que não querem caminhar, que só querem saber de sentar no bar final de semana e mandar cerveja para dentro, essa influência não vai ser muito legal. A outra forma de você influenciar na sua mentalidade é você se orientar através dos mais prósperos. É você olhar para as pessoas que você admira e seguir essas pessoas. Quando eu cheguei na cidade recém-formado, tinham diversos professores, você olha para aqueles caras e fala, caramba, é isso aqui que eu quero guiar, é em cima disso que eu quero balizar. É naqueles que você tem que colar, tem que andar perto. Que daí você começa a receber a influência. A Débora não é boba de nada, colou em mim. Não é, Débora? Com certeza. Mas, e a outra forma de você ser influenciado? É pela maioria. Então é pelos mais próximos, pelos mais prósperos ou pela maioria. Se você for pela maioria, você vai usar só camisa preta, você vai começar a tomar remédio para emagrecer, se entupir de anabolizante para ficar forte, você vai, daqui a pouquinho, tá, como a maioria das pessoas de Friburgo, tomando remédio para dormir e infeliz. Então, gente, são escolhas que a gente faz. Então, tudo nasce ali, ó, na mentalidade, no seu desejo de crescer e do que você quer mudar em você. Está insatisfeito? Não é a insatisfação que nos move. Pô, eu estou insatisfeito e vou me mover para vir para cá. Eu vou continuar insatisfeito. O que te move tem que ser a tua vontade, a tua motivação, a tua vontade de estar sempre crescendo, sempre buscar algo maior.
Segundo ponto, para você transformar paixão em sucesso, comunicação. Você tem que aprender a se comunicar. Tem 2 profissionais aqui. Esse cara aqui tirou 10 em todas as aulas de musculação. Esse aqui passou raspando, tirou 7. Por aí. Só que esse cara aqui é tímido pra caramba, não fala, não se comunica. Esse aqui não, um cara extrovertido, brinca com todo mundo, conversa com todo mundo. Você vai contratar quem? É lógico que ele vai se conectar com seus alunos e vai produzir mais. Uma pesquisa em São Paulo com 2.000 empresários, 85% contrata pelas características emocionais e não pelo conhecimento. É pelo que a pessoa tem de dom dela. Não adianta você ser um excelente profissional, ter todo o conhecimento do mundo e viver falando mal das outras o tempo todo, julgando as pessoas o tempo inteiro, fofoqueiro. Ou seja, não vai ter sucesso. Hoje as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas por suas deficiências emocionais. Então, você tem que aprender a se comunicar, aprender a se expressar, aprender a passar para as pessoas o que você tem de bom. Terceira coisa, relacionamento. A gente volta lá no início. É se relacionar com as pessoas certas, com as pessoas que vão te levar de degrau. É colar com pessoas que têm condições de fazer você evoluir. Se você continuar naquele mesmo ambiente ali, você vai continuar naquela mesma situação de sempre. Muita gente pensa assim, pô, o cara ficou rico, ficou metido, nem fala mais com a gente. É lógico, pô, se eu continuasse com vocês aqui, eu não tinha ficado rico. Eu tenho que mudar, tenho que procurar outro ambiente. Tá errado, tá, gente? Continua conversando com eles. Só não pode continuar se comportando da mesma forma, tendo as mesmas expectativas. Segundo, a quarta questão, estratégia. Você tem que montar uma estratégia para conseguir aquilo que você quer. Aquele menino que estava lá atrás, quando ele conseguiu o seu primeiro emprego de Emitoplast, ele recebia por semana. Uma semana ele dava em casa para ajudar nas despesas, naquela época era comum isso. Uma semana ele gastava com as necessidades mensais e 2 semanas ia para a caderneta de poupança. Lá eu fiquei durante 36 meses e no final de 36 meses eu tinha 18 salários guardados. O suficiente para eu gastar meio salário por mês e fazer a minha faculdade de educação física. Porque meus pais não tinham condições de pagar. Então você tem que montar uma estratégia para conseguir aquilo que você quer. Se você receber tudo e torrar tudo, você realmente vai continuar sendo um profissional medíocre, uma pessoa medíocre. Não se consegue sucesso na vida gastando tudo que ganha. No mínimo, você tem que reservar 10% do que você ganha para daqui a 4 anos você ter 4 meses de salário suficiente para você largar a porcaria de emprego que você tem e ir buscar algo novo. A Débora, quando largou a carreira dela, ela já estava insatisfeita com o trabalho dela, viajando pra caramba. Tinha um salário muito maior do que a média dos bem-sucedidos da educação física, né, Débora? Ela conseguiu largar por quê? Porque ela tinha um fundo de reserva. Que eu posso largar, posso terminar minha faculdade e ficar um tempo sem trabalhar até eu me reposicionar profissionalmente. Ela estava insatisfeita já no penúltimo ano de trabalho. Mas sabe o que aconteceu no penúltimo ano de trabalho dela? No final do ano, você ganhou o que, Débora? Ganhou uma moto, né, Débora? Por ter atingido praticamente todas as metas ao longo do ano. Ou seja, mesmo insatisfeita,
ela estava dando o melhor dela. Criança faz o que gosta. Criança faz só aquilo que quer. Adulto tem que fazer o que é preciso. Não tem esse negócio de, tem que ter paixão para trabalhar. Se você não tiver paixão, se vira, arruma um jeito de aprender a gostar daquilo, ou larga aquilo e vai fazer outra coisa. Se tem uma coisa na minha vida que eu me orgulho, é de a vida inteira ter trabalhado naquilo que me dava prazer, naquilo que eu gosto de fazer. Com 2 anos de formado, eu fui convidado para trabalhar no Colégio Anchieta. Caramba, Colégio Anchieta, cheguei ao topo agora, hein? Pô, maravilha. Trabalhei 5 semanas e pedi demissão. Por quê? Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu ainda não sabia o que eu queria, mas aquilo eu não queria. É simples assim, gente. Você tem que ter produtividade. A 6ª coisa, produtividade. Você tem que estar produzindo, cada vez produzir mais. Como que você vai conseguir cada vez produzir mais? Esses pequenos resultados de produtividade é que te animam a continuar seguindo em frente, a continuar trabalhando, a continuar galgando degraus maiores. É igual no esporte. A pessoa começa a correr, né, não consegue nada, está desanimada. A hora que ela consegue correr o primeiro quilômetro dela, caramba, eu estou conseguindo correr. Daí já começa a se empolgar e querer mais. E por último, inteligência emocional. Você tem que aprender a se controlar. Eu sou daquele tipo pavio curto. Eu não levo desaforo para casa. Lógico, você é um desequilibrado. Então, se você não tiver equilíbrio para aguentar as porradas que a vida te dá, as porradas que você vai levar das pessoas, com tranquilidade e com calma, com equilíbrio emocional, você vai jogar tudo fora. Eu tinha uma amiga que ela era uma excelente profissional. E aí quando chegava lá em cima, bum, voltava para o zero. Talvez por achar que não merece, que isso acontece muito. Você achar que não merece, não vou comprar um carro novo, não. Porque, minhas 2 irmãs, estão lá com um carrinho velho dela, chato. Vocês acham que isso não acontece? Isso acontece muito. Você se travar porque as pessoas vão achar, caramba, ele ficou metido, ele ficou rico, ele... Então, gente, como eu falei com vocês, vocês têm que acreditar naquilo que vocês conseguiriam, naquilo que vocês querem. Se eu falasse há 50 anos atrás, morando lá no Morro do Rui, naqueles 2 cômodos de telhas de brasilite, que alguns anos depois, algumas décadas depois, eu estaria morando numa casa maravilhosa no bairro mais nobre da cidade, nem eu acreditaria, quanto mais as pessoas estavam em volta. Mas é possível. Troca, por favor. Então, isso aqui resume tudo. Como que você vai ter sucesso na sua profissão? Primeira coisa, qual é o seu talento? Dessas 10.000 áreas que foram passadas aqui no início, em qual que você acredita que você pode contribuir com a melhoria da vida das pessoas? Que no fundo o que importa é isso. Se você não contribuir para resolver o problema de alguém, não vai adiantar, você não vai ter sucesso. O sucesso vem quando você resolve problemas dos outros. Então, não tenho talento para nada disso. Você vai ter que se desenvolver para ter talento em alguma coisa. Quem não tem talento não vende nada.
Semana passada a gente tem um podcast que eu faço junto com o André Montecchiari, tá? A gente está lançando agora, é o Conversa com o André. A gente foi entrevistar um dono de imobiliária. E logo na primeira pergunta a gente levou uma chinelada. Por quê? Porque qual era o foco do marketing dele, Débora? Ele falou que o foco do marketing dele era em buscar pessoas que tinham casa para vender. Que porra é essa? Qualquer um de nós ia pensar o quê? Que o foco era buscar pessoas que querem comprar uma casa. Concorda comigo? Mas se você não tiver casa para vender, você não vende. Se você não tiver um produto para vender, você não vende. Vocês podem querer muito comprar tênis, mas se eu não tiver tênis na minha loja, eu não consigo vender para vocês. Então, são mudanças de divisão que muda todo o cenário. Então, como ele tem a maior quantidade de casas para vender, é a imobiliária que mais vende na cidade. Simplesmente por uma mudança de ótica. Então, você tem que ter talento. Agora, basta ter talento? Não. Você tem que ter talento em alguma coisa que as pessoas desejam. Você tem que descobrir o que as pessoas desejam. Eu tenho talento. Muita gente aqui deseja ter esse produto que eu tenho na mão, mas também não resolve. Que não adianta só elas quererem esse produto. Elas têm que querer comprar esse produto. Dessas pessoas que têm o desejo, quantas estão interessadas em comprar o seu produto? Quando você consegue juntar isso tudo, aquele verdinho ali, ó, é o sucesso. Daí você fechou o esquema, né? Você já tem um talento, você já descobriu as pessoas que querem aquele produto e estão dispostas a pagar por ele. Certo? Muda, por favor. Alguém já viu essa frase? Alguém já viu? Não? Alguém acha que ela é verdadeira? Hã? Será que é? Não, gente, perderam a língua? Quem acha que sim, levanta a mão. Ó, se ela estivesse no papel, ia fazer assim com ela, ó. Ia rasgar, ia jogar no lixo. Sabe por quê? Tem uma porrada de gente aqui na faculdade preparada pra caramba. Né, Otto? Né, Otto? Professor, mestre, doutor, pós-doutor, e não tem sucesso. Tem um monte de gente que recebeu um monte de oportunidades na vida e não tem sucesso. Tenho certeza que vocês conhecem alguns. Existem pessoas até que são preparadas, que tiveram oportunidade, mas não conseguiram ter sucesso. Então muda, por favor. Ó, então X. O que faz a diferença, a palavra mágica, para a gente poder fechar o tema aqui hoje, é simplesmente atitude. O que vira o jogo e o que faz a chave virar é atitude. Não adianta você ter preparação, não adianta você ter oportunidade se você não tiver atitude de agir em prol daquilo. A Débora teve a atitude de largar uma profissão onde ela fazia com segurança, fazia bem, para arriscar tudo numa outra área. Começando sem ganhar nada. Ela só queria fazer um estágio comigo. Mas, daí o que acontece? Ela viu ali uma oportunidade de crescimento, eu vi nela uma oportunidade. Por quê? Porque ela é boa de venda. Eu tenho um produto, ele é boa de venda, a gente junta as forças e vamos trabalhar junto. E hoje, nove meses depois da gente ter começado a atividade profissional, porque até então era o estágio só no Vida Saudável, ela já tira um prolabore que é maior que a média inicial do professor de educação física.
Está quase batendo já no salário que era dela. Certo, Débora? Por quê? Ela teve atitude. Se você não tiver atitude de mudar, de entender aquilo que você precisa para ter sucesso na profissão, você vai ficar só apaixonado. Não vai conquistar a Fabrícia. Né, Fabrícia? Então, gente, bota o último. Além de atitude, você nunca pode esquecer aquele menino ali, ó. É aquele menino que te move. Pode ser o menino É de cada um, né? aquela menina que te move. Eu costumo dizer que você só entende, você só atinge o sucesso e entende que atingiu o sucesso quando você descobre a sua essência. E a tua essência está ali, ó, naquilo que você tem prazer em fazer desde sempre. Aquele menino ali, quando tinha 8 anos de idade, se ele visse alguém trabalhando, ele já ia para lá para ajudar. Então já faz parte da essência dele a ajudar, colaborar, contribuir. E isso não muda. Se você esquece esse menino que você sempre foi e nessa época que todo mundo era feliz, né, você vai sofrer o resto da vida. Gente, obrigado. Era isso.